Você realmente não está aqui para observar, está aqui para criar. O primeiro passo, rumo ao sucesso, é parar de olhar para os lados e começar a viver a sua própria jornada. Enquanto você gasta energia comparando sua trajetória com a dos outros, perde tempo valioso que poderia estar sendo usado para construir algo único. Você foi colocado neste mundo com talentos que ninguém mais tem exatamente da mesma forma. O mundo não precisa de mais cópias, ele precisa da sua autenticidade. A criação começa quando você decide que já é suficiente para começar, mesmo imperfeito, mesmo com medo. É nesse momento que o ordinário dá lugar ao extraordinário. Criar é assumir responsabilidade por quem você é e pelo impacto que deseja causar. E, acima de tudo, é entender que você não está aqui por acaso. Está aqui para deixar uma marca que só você pode deixar. A comparação rouba sua energia e sua clareza. Toda vez que você se mede pela régua de outra pessoa, perde um pedaço de si mesmo. Você não vê o processo, só o resultado. Não enxerga as lutas internas, só as vitórias expostas. Isso cria uma ilusão cruel de que os outros estão mais adiantados, mais capazes, mais merecedores, e esse pensamento vai drenando a sua motivação, pouco a pouco. Quando você se compara, deixa de honrar a sua própria jornada. O seu tempo, o seu ritmo e os seus desafios são únicos. A clareza só vem quando você silencia o ruído externo e se reconecta com quem você é. O seu foco precisa estar em crescer a partir de dentro, não em se encaixar em moldes que não foram feitos para você. Lembre-se, a energia que você desperdiça tentando ser como os outros é a mesma que pode te levar a lugares que ninguém mais alcançará, desde que você tenha coragem de ser fiel a si mesmo. Olhe para dentro. A direção certa está em você. Em um mundo que grita por sua atenção o tempo todo, o maior ato de coragem é silenciar o barulho externo e escutar a própria voz. Você não precisa de aprovação, de fórmulas prontas ou de caminhos trilhados por outros. A bússola mais precisa que existe está no seu coração, e é quando você começa a confiar nela que tudo muda. A transformação não acontece de fora para dentro. Ela começa quando você decide ser honesto consigo mesmo, mesmo que isso signifique nadar contra a corrente. O seu ritmo é sagrado. Suas respostas estão aí, esperando por um momento de silêncio, de presença, de conexão. Não existe clareza fora do autoconhecimento. Não existe avanço sem escuta interna. O seu próximo passo não depende do que o mundo espera de você, mas do que a sua essência pede com urgência. Propósito e fé, os dois pilares de quem vence. Não há conquista duradoura sem uma razão clara para seguir em frente. E não há caminho firme sem a confiança de que ele vai te levar até lá. Propósito é o porquê que te levanta todos os dias. Fé é o como que te sustenta, mesmo quando nada parece fazer sentido. Grandes realizadores não começaram com tudo pronto. Começaram com uma visão e uma certeza interior que ninguém podia ver, mas que eles sentiam com força. É isso que diferencia quem apenas sonha de quem realiza. A clareza de um propósito alinhado com uma fé que não vacila diante das quedas, dos nãos e das dificuldades. Quando você entende o que veio fazer neste mundo e acredita nisso com todo o seu ser, nenhuma opinião contrária tem poder sobre você. Andrew Carnegie, vencendo sem recursos, só com visão. Ele não nasceu em berço de ouro, não tinha dinheiro, contatos ou facilidades. Tudo o que possuía era uma mente determinada, uma visão ousada e a disposição de trabalhar mais do que qualquer um. Carnegie provou que o que limita alguém não são as circunstâncias externas, mas os limites internos que a própria pessoa aceita como verdade. Ele via oportunidades onde outros só enxergavam obstáculos. Enquanto muitos esperavam as condições perfeitas, ele criava as próprias condições.
Sua trajetória mostra que não é o que você tem que importa, mas o que você decide fazer com aquilo que tem. Quando a visão é forte o bastante, os recursos aparecem no caminho porque você os atrai com atitude, perseverança e mentalidade. Você não é reflexo dos outros, é autor da sua história. O mundo pode tentar te colocar em moldes, te comparar, te definir pelos resultados alheios, mas nada disso tem o poder de apagar quem você realmente é. A vitória de outra pessoa não diminui o seu valor, não atrasa o seu destino, nem rouba o brilho da sua missão. Cada ser humano carrega dentro de si uma verdade única, uma jornada exclusiva que não pode ser copiada ou substituída. Você não veio ao mundo para ser uma sombra, veio para ser luz no seu próprio caminho. Assuma o papel principal da sua história. Escreva cada capítulo com coragem e autenticidade. A única aprovação que importa é a da sua consciência alinhada com o seu propósito. Direcione o foco. Quem olha muito para fora se perde por dentro. Em um mundo onde tudo grita por sua atenção em redes sociais, comparações, expectativas alheias, é fácil esquecer quem você é e por que começou. Quando você vive distraído pelo progresso dos outros, começa a duvidar do seu próprio ritmo, da sua própria verdade. A comparação constante é como um veneno silencioso que te afasta de si mesmo e te transforma em refém de um ideal que nem é seu. É preciso silêncio para ouvir sua própria voz. É preciso coragem para seguir o que faz sentido para você, mesmo quando isso contraria o que o mundo aplaude. Olhar para fora pode até inspirar por um momento, mas só olhar para dentro te sustenta no longo prazo. A clareza vem da conexão consigo mesmo, não da opinião dos outros. Quando você direciona seu foco para dentro, descobre que já tem tudo o que precisa para avançar e, principalmente, percebe que o único caminho verdadeiro é aquele guiado pela sua própria luz. A semente da grandeza já está em você. Não é algo que você precisa conquistar lá fora, nem algo que depende de sorte, conexões ou aprovação. Está aí, no seu coração, na sua mente, na sua história. Desde o início, você carrega dentro de si tudo o que é necessário para construir uma vida com propósito, impacto e realização. O que falta, muitas vezes, não é talento ou oportunidade, é fé. Fé para acreditar no próprio valor, coragem para enfrentar o medo e ação para dar o primeiro passo. Grandes transformações não começam com garantias, começam com decisões. Quando você decide confiar na sua capacidade, o mundo começa a responder. Mas isso só acontece depois que você dá o primeiro passo, mesmo tremendo, mesmo inseguro. É esse movimento, ainda que pequeno, que ativa a força adormecida dentro de você. A grandeza não é um destino, é uma escolha diária e essa escolha começa agora, com você decidindo acreditar. Thomas Edison nos ensina que fracassos não são um fim, mas sim passos essenciais para o domínio. Cada erro, cada tentativa falhada é uma oportunidade de aprender e ajustar o caminho. Edison experimentou milhares de vezes até alcançar a invenção da lâmpada elétrica, mas foi a sua persistência, sua capacidade de enxergar além do fracasso que o levou à vitória. O fracasso, quando bem interpretado, não é uma marca de fraqueza, mas de resiliência. É a prova de que você está tentando, de que está se desafiando, de que não está estagnado. Grandes conquistas não vêm sem os tropeços e sem as dificuldades que moldam a jornada. O segredo não está em evitar falhas, mas em aprender com elas, ajustar a rota e seguir em frente com mais sabedoria e força. Cada passo, mesmo que pareça em falso, é uma parte fundamental do processo que o levará mais perto do seu objetivo. Não se deixe definir pelos fracassos, mas use-os como trampolins para o seu crescimento. O verdadeiro fracasso é desistir antes de tentar o suficiente.
A sua dor não é um fim, é um chamado para crescer. Grandes líderes e visionários da história usaram momentos de sofrimento como combustível para suas maiores conquistas. A dor, em muitas formas, pode ser um dos maiores mestres da vida, ensinando-nos lições valiosas sobre nossa força interna e nossa capacidade de adaptação. Abraham Lincoln, por exemplo, enfrentou perdas imensuráveis e fracassos antes de se tornar um dos presidentes mais respeitados dos Estados Unidos. A dor não precisa ser um obstáculo, mas sim um sinal de que estamos sendo moldados para algo maior. Em vez de temê-la, devemos aprender a respeitá-la e usá-la como um empurrão para nossa evolução. É na adversidade que a nossa verdadeira essência se revela, que testamos a nossa resiliência e descobrimos a profundidade do nosso propósito. Não permita que a dor o paralise, mas deixe que ela o impulsione para além dos seus limites. O crescimento muitas vezes vem de onde menos esperamos, e é nas adversidades que se plantam as sementes da superação. Você não veio para copiar, veio para deixar um legado. Cada pessoa que faz história tem algo único para oferecer ao mundo. Algo que não pode ser replicado, mas apenas vivido com autenticidade. A sua singularidade é sua maior força. O mundo está cheio de imitações, mas são os pioneiros, os que ousam ser diferentes, que realmente fazem a diferença. Honre sua verdade, pois é ela que te conecta ao seu propósito e te distingue dos outros. Copiar alguém pode parecer uma forma mais fácil de alcançar o sucesso, mas a verdadeira realização vem quando você segue o seu próprio caminho. O legado que você deixa é feito pelas ações que tomamos com base em nossa autenticidade, não em tentar agradar aos outros ou seguir tendências. Quando você se alinha com quem você realmente é, com seu propósito genuíno, você atrai as oportunidades e as pessoas certas, e o impacto que você deixa é muito mais profundo e duradouro. Não tenha medo de ser único, pois o mundo precisa da sua visão, do seu jeito de ser e do seu valor exclusivo. A comparação é um jogo injusto. Você só vê os destaques, não os bastidores. Na era das redes sociais e das aparências, é fácil cair na armadilha de se medir pelos outros. Mas o que muitas vezes esquecemos é que por trás de cada conquista há um processo, um trabalho duro e, muitas vezes, sacrifícios que ninguém vê. Olhar para o sucesso dos outros sem entender o esforço por trás é uma forma distorcida de comparação. A régua de outra pessoa não pode medir a sua jornada, porque cada um tem uma história, um contexto e uma caminhada única. O que você vê nas redes sociais, nas vitrines da vida, são apenas os destaques, momentos de glória. Mas não é isso que define o verdadeiro sucesso de alguém. O seu progresso, o seu crescimento e o seu esforço são as métricas mais importantes. Portanto, pare de se comparar com os outros, pois isso só rouba a sua energia e clareza. Foque no seu caminho, na sua evolução, e saiba que o que você tem é suficiente. Cada passo dado com autenticidade e intenção é um avanço importante. Pensamento positivo é prática, não ilusão. Muitas pessoas acreditam que ser positivo é simplesmente esperar que as coisas aconteçam sem esforço. Mas o verdadeiro poder do pensamento positivo vem da prática constante de cultivar uma mentalidade que, mesmo diante dos desafios, vê possibilidades e soluções. Não se trata de ignorar as dificuldades, mas de decidir como reagir a elas. O pensamento positivo é uma habilidade que deve ser desenvolvida todos os dias, não uma ideia vaga ou uma expectativa irreal. Quando você começa a mudar seu diálogo interno, sua forma de ver o mundo e os obstáculos, você começa a perceber oportunidades onde antes via problemas. A chave está em manter uma postura resiliente, acreditar na sua capacidade de adaptação
e ação e manter a fé no processo. A transformação começa quando você decide que vai ser a mudança que deseja ver, sendo positivo não como uma fuga da realidade, mas como uma forma de criar uma nova realidade, mais alinhada com seus objetivos. O verdadeiro sucesso é ser fiel ao seu propósito. Muitas vezes, buscamos o sucesso através de comparações externas, tentando ser melhores que os outros ou conquistando o que a sociedade valoriza como vitória. No entanto, a verdadeira realização vem quando nos alinhamos com o nosso propósito mais profundo, aquele que não é definido pelas expectativas dos outros, mas pela nossa essência. O sucesso genuíno não está em ser o melhor do mundo, mas em ser o melhor de si mesmo todos os dias. Isso significa abraçar suas paixões, viver de acordo com seus valores e seguir um caminho que te inspire, independentemente do que os outros estão fazendo. Cada passo que você dá na direção do seu propósito é um passo verdadeiro para o sucesso, porque é um reflexo da sua autenticidade. Quando você se mantém fiel ao seu propósito, os desafios se tornam aprendizados e as vitórias se tornam mais significativas, porque elas estão conectadas com quem você realmente é e o que deseja criar no mundo. Se você chegou até aqui, significa que está pronto para dar o próximo passo em direção à transformação. Lembre-se, o verdadeiro sucesso vem de dentro, e você tem todo o poder para alcançar o que deseja. Se esse vídeo tocou algo em você e você sente que há alguém em sua vida que também pode se beneficiar dessa mensagem, compartilhe com essa pessoa. Às vezes, uma palavra pode ser o empurrão que alguém precisa para mudar de direção. E para mostrar que você está realmente comprometido com a mudança, comente abaixo a palavra transformação. Isso vai ser um sinal para você mesmo e para os outros de que você está pronto para mudar seus hábitos e pensamentos, começando agora.